O mito é um nada que é tudo. Fernando Pessoa. Quem é o deus dos indígenas? Da cultura tupi-guarani, Tupã é considerado o senhor do relâmpago, do raio e do trovão. Ele também é o criador da terra, do mar, do céu e dos animais. O que, em outras palavras, significa que Tupã é o deus supremo desse grupo indígena. Vamos conhecer com mais detalhes como foi que Tupã criou todas as coisas. De acordo com a crença do povo tupi-guarani, no início de tudo, quando tudo era nada, e nem mesmo havia o tempo, vivia Yamandu. Esse deus é o ancestral dos ancestrais, conhecido como o silêncio que tudo ilumina. Um belo dia, Yamandu quis conhecer sua própria dimensão. Yamandu se recolheu dentro de si mesmo e viu que era vasto. Assim, para conhecer toda a sua dimensão, ele se transformou em uma grande coruja primordial. Essa coruja era tão rápida e bela quanto qualquer outra coisa. A coruja Yamandu passeou dentro da grande noite e mais uma vez viu o quanto era vasto. Porém, Yamandu queria mais. Ele queria conhecer o seu próprio tamanho. Por isso, resolveu se transformar em um colibrim, um beija-flor típico da América Central e do Sul. Yamandu então voou e conseguiu com uma velocidade incrível conhecer todas as dimensões de si mesmo. Mais uma vez, Yamandu viu que era vasto. Não satisfeito, Yamandu se transformou em um gavião real e voou até os seus limites. Essa última experiência física fez Yamandu pensar que precisava criar mundos para essa imensidão. Foi então que ele começou a cantar e as estrelas começaram a surgir. Ele cantou por dias seguidos até que todos os mundos estavam criados. Yamandu então se recolheu para dentro de si e se transformou no grande sol. Depois do vento desse sol, nasceu Tupã. Tupã tinha nascido do próprio coração de Yamandu e o ajudou a acabar de criar todos os mundos. Faltava uma coisa para Tupã. Um dia ele sonhou com a Mãe Terra e ele resolveu criar do seu próprio pensamento um penteguá. Para quem não sabe o que é um penteguá, é uma espécie de cachimbo sagrado com poderes místicos. Ao soprar o penteguá, Tupã também soprou o espírito da Mãe Terra, que viajou no espaço em forma de uma serpente luminosa. A Mãe Terra então disse: "É aqui." A Mãe Terra se escolheu e adormeceu no lugar escolhido. Tupã foi até lá, que tinha se transformado em uma tartaruga. Então Tupã desenhou no seu casco tudo o que ele queria nos nossos vales, montanhas, os rios, até as cachoeiras, mas ainda faltava uma coisa. Tupã pensou que poderia ter alguém para ajudá-lo a continuar a criação assim como ele fez com Yamandu. Então, a partir do seu próprio coração, criou o nosso primeiro ancestral, o Nanderovosu, também conhecido como Tupã-Mirim. Esse primeiro ser não tinha a mesma estrutura física que nós temos hoje. Era um ser luminoso, semelhante a um pássaro. Tupã disse para Tupã-Mirim vinha habitar a terra, mas ele não sabia como andar nem como ver por aqui. Tupã-Mirim então voltou até Tupã e relatou que não conseguia viver na terra. Tupã lhe disse o seguinte: procure as 4 estações e em cada direção você vai encontrar um mestre que irá ensiná-lo como habitar neste mundo físico. Tupã-Mirim partiu a terra e foi do sol nascente ao poente. Ele então encontra uma pedra e pede para ela ensiná-lo a viver na terra. A pedra disse: claro, entre em mim que você vai aprender. Tupã-Mirim entra dentro da pedra e aprende a meditar. Então, descobre como é viver na terra como uma pedra. Depois ele vai em busca do seu próximo mestre, dessa vez ao sul. Do sul ele encontra uma palmeira que diz a mesma coisa que a pedra disse. Tupã-Mirim se enraiza na palmeira e descobre como é viver como uma palmeira no nosso planeta. Aí Tupã-Mirim vai para o norte, onde ele encontra uma onça, que ele nunca tinha visto. Tupã-Mirim entra na onça e pela primeira vez caminha na terra, sente cheiro, corre e enxerga. Quando Tupã-Mirim vai para o leste, ele encontra uma gruta de onde sai uma luz,
A luz é uma serpente prateada, o espírito da terra. Tupã-Mirim questiona o espírito como habitar nesse planeta. O espírito começa a andar em círculo, acumulando barro no chão, formando pernas, quadris, braço, tronco, e assim é formado o primeiro ser humano. A Mãe Terra, então, o aconselha a entrar no corpo para aprender a viver neste planeta. 2 cristais são colocados no corpo para que ele possa enxergar. A Mãe Terra, então, fala para Tupã-Mirim entrar no corpo, ir para fora da gruta e ver como a Terra é maravilhosa. Tupã-Mirim não tinha visto as belezas do nosso planeta com olhos de cristais. E quando fez, ele fica maravilhado com o que vê. A Mãe Terra dá um tom para Tupã-Mirim, o dom de falar. Tupã-Mirim então disse a sua primeira palavra: arara. Assim surgiu a primeira arara. Depois ele começou a falar coisas que lhe vinham na cabeça e os pássaros nasciam e voavam. Ele olhou para o rio e disse: pirarucu, e nasceu o primeiro peixe. E tudo que é vivo na terra foi criado a partir das falas de Tupã-Mirim. Depois de criar tudo, Tupã-Mirim foi até uma cachoeira e viu o reflexo na água. E disse: Mavutzirim, Mavutzirim, que quer dizer que coisa bela, que coisa maravilhosa. Quando ele disse isso, foi criada a primeira mulher, nomeada Mavutzirim. Tupã-Mirim foi ensinar todas as coisas para Mavutzirim. Tupã-Mirim então questiona Mavutzirim se ela não queria ter mais pessoas no mundo. Ele então foi até a floresta, fez a primeira maraca, uma espécie de chocalho feito com cabaça e sementes. Ele chocalhou a maraca e cantou vários sons. Com isso, as sementes viraram crianças e assim nasceu a primeira tribo, os nossos ancestrais. Depois, Tupã-Mirim e Mavutzirim se cansaram de ficar na terra. Eles entregaram o corpo. Tupã-Mirim foi morar no sol e Mavutzirim na lua. Essa é a história de como o mundo foi criado de acordo com o povo Tupi-Guarani. Lembrando que existem vários conflitos entre os nomes, como por exemplo aqui mesmo no nosso seminário. Mais à frente vocês vão poder ver que Mavutzirim vai estar com o nome de Jaci, mas ela pode estar com o nome de Jaci, Araci, e Tupã-Mirim como Guaraci. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os deuses da mitologia Tupi-Guarani. Como a Lana acabou de falar, os filhos de Tupã, Tupi-Mirim e Mavutzirim podem ser chamados por diversos nomes. Aqui eu vou chamar Tupi-Mirim, Guaraci e Mavutzirim de Jaci. Guaraci é conhecido como Deus do Sol e do Fogo. Ele ajudou o pai a criar a terra, como também todos os seres vivos, e se tornou o guardião durante o dia. Guaraci é marido de sua irmã Jaci. E assim como o esposo, ela é personificação da noite. Guaraci é personificação do dia. E ambos se encontram na hora do nascer do dia, durante o pôr do sol também. Jaci, como eu falei anteriormente, é a filha de Tupã, irmã e esposa de Guaraci. É considerada a guardiã da noite e a deusa da lua. Ela também é a divindade responsável pela produção e, segundo os Tupis Guaranis, ela planta a saudade nos corações dos caçadores para que eles retornem para suas esposas. Antes dos homens saírem para caçar, as esposas realizam uma oração para que Jaci proteja seus maridos quando estiverem caçando e retornarem bem para suas famílias. Bem, e aí nós temos também Ayangá, que quer dizer alma velha. É o protetor dos animais e tem seu nome associado às trevas e ao submundo. Segundo nativos, quando uma caça conseguia fugir, era Ayangá os protegendo e ajudando a escapar. Essa divindade é temida por conseguir se transformar em qualquer forma para enganar as pessoas e se alimentar dela após sequestrá-las e matá-las. Acredita-se que os jesuítas, quando catequizaram os índios, utilizaram o nome dessa divindade como tema para referir-se ao demônio cristal. Isso por conta de Ayangá ser semelhante ao termo Ayanguera, que significa diabo velho, e era um termo comumente utilizado pelos cristãos naquela época. Sumé, também conhecido por Tomé,
é uma divindade da mitologia tupi, porém, sua descrição vai de tribo para tribo. No geral, Sumé é uma divindade que aparecia em forma misteriosa antes dos primeiros portugueses chegarem ao Brasil. Sumé era um homem branco que andava ou flutuava no ar e possuía belos cabelos e barbas brancas. Além de ser um curandeiro, que não cobrava nada em troca dos seus trabalhos, teria sido responsável por ensinar ao povo a dominar a arte da agricultura. Iori Amori é um deus da cultura Yanomami, que encantava as mulheres com seu canto e por isso acabou despertando o símbolo dos homens. Esses homens revoltados se juntaram e tentaram matá-lo, mas o deus fugiu na forma de um pássaro e deixou a terra passando a habitar os céus. Bom, e aí nós chegamos a Iara, que é também conhecida como Mãe d'Água. Ela faz parte do folclore brasileiro. Uma brava guerreira com uma beleza invejável e por conta disso os irmãos a invejaram e decidiram matá-la. No entanto, durante a batalha, devido à habilidade de combate de Iara, ela conseguiu reverter a situação e acabou matando seus irmãos. Diante disso, com muito medo do pai, da punição dele, o pajé da tribo, Iara resolveu fugir. Mas seu pai consegue encontrá-la e, como castigo pela morte dos irmãos, ele resolve lançá-la ao rio. Os peixes resolveram salvar a bela moça, transformando-a em sereia. Iara, desde então, habita os rios amazônicos, conquistando homens e levando-os ao fundo dos rios, os quais morrem afogados. Acredita-se que o homem que conseguir escapar do canto de Iara, ele fica louco e somente o pajé da tribo consegue curá-lo. Meu nome é Iglis, eu vou falar sobre os principais símbolos escolhidos foram esses. Cocá é no significado de vida. E também vou falar sobre o significado da vida e da morte para a mitologia indígena. Considerando as frequentes violações de direitos perpetradas contra os povos indígenas, atingindo territórios e pessoas, comprometendo a vida e até o direito de pantear os mortos, tornando-se imperioso conhecer os cuidados e as apreensões dos indígenas em relação à vida e à morte. Também vou falar sobre a macaxeira. Tem um deus Sumé, tem uma importância na questão de alimentos e da macaxeira, que traz isso, a importância da macaxeira são os próprios indígenas, no nosso antepassado. Está presente na mesa de norte a sul do Brasil. Não só nas mesas dos brasileiros, mas também são utilizados como matéria-primas em inúmeros produtos industriais. Ainda tem papel importante na geração de empregos e de rendas, notamment nas áreas pobres da região Nordeste. E também vou falar sobre a lenda da mandioca. Faz parte do folclore brasileiro de origem indígena. De acordo com a história, a filha de cacique de um tribo Tupi-Guarani havia engravidado e o seu pai, muito furioso, queria saber de quem era o bebê que estava esperando. A índia afirmava que não sabia qual fato teria acontecido, pois não tinha se entregado para nenhum homem. O cacique não acreditou na filha. Certa noite, o chefe da tribo sonhou que alguém lhe dizia para acreditar em sua filha, pois ela contava a verdade. A partir desse momento, o cacique passou a aceitar a gravidez da sua filha e esperava ansioso pela chegada da neta. Eu vou falar sobre a influência da cultura indígena na sociedade brasileira. Primeiras populações que habitaram o território do Brasil foram povos indígenas que nos influenciam até hoje. Muitas comidas, palavras e hábitos indígenas fazem parte do nosso dia a dia.
A culinária brasileira herdou vários hábitos e costumes da cultura indígena, como a utilização da mandioca e derivados, farinha de mandioca e polvilho, por exemplo. Objetos desenvolvidos por povos indígenas são muito comuns no dia a dia da população de várias cidades brasileiras. As redes, canoas, jangadas, armadilhas de caça e pescas e instrumentos musicais são alguns deles. O folclore indígena é um conjunto de lendas e mitos que continua presente na cultura brasileira. As histórias de folclore são passadas de geração para geração e costumam carregar mensagens importantes. Os mitos indígenas mais conhecidos contam a história de seres fantásticos como Curupira, Saci Pererê, Boitatá e Iara. As músicas e danças folclóricas e as festas populares indígenas fazem parte da cultura brasileira, influenciando as manifestações artísticas de diversas regiões do país. Boa tarde, hoje vou falar sobre a resistência dos povos indígenas. Bom, desde que os portugueses chegaram à América, em aproximadamente 1500 d.C., os povos originários, também conhecidos como indígenas, resistiram à colonização e exploração dos territórios americanos. No Brasil, não foi diferente. Houve e continuam existindo lutas. Ao contrário do mito do Índio Pacífico, as resistências à colonização são marcadas dos povos indígenas e, consequentemente, do povo brasileiro. A resistência indígena se dava pelas fugas dos aldeamentos missionários e de outros tipos de cativeiro, pela defesa das aldeias contra os bandeirantes, por ataques a vilas e fazendas, pela colaboração com o europeu, bem como pelo suicídio quando presos. A resistência intensificava-se sobretudo a partir da penetração do conquistador no interior do país pela busca de metais preciosos ou na expansão das fazendas, onde estes faziam, na maioria das vezes, uso da violência. Os índios procuravam adaptar-se à nova realidade. Sua cultura não fora destruída totalmente. Esta sobreviveu ao fazer elaborações de suas práticas religiosas e das práticas cristãs. Estas leituras, ao mesmo tempo, negavam e incorporavam valores da dominação colonial, significando seus códigos culturais de acordo com a sua compreensão e necessidade. Indicações de livros. Nós pensamos em 6 livros. O primeiro, O Guarani, de José de Alencar. O segundo, Iracema, um clássico da literatura romântica, também de José de Alencar. E o terceiro, que não poderia faltar, A Carta de Pero Faz de Caminha, né? Esses 3 livros, o que eles têm em comum, escrito pelo homem branco, e aí a ótica que eles têm é de como funciona o comportamento do povo indígena. Os outros 3 livros, pensando já na ideia da literatura indígena. O primeiro, A Terra dos Mil Povos, História Indígena Brasileira contada por um índio, de Cacavera. O segundo, Histórias de Índio, de Daniel Munduruku. E o terceiro, A Queda do Céu, Palavra de um Xamã, Yanomami, de Davi Kopenawa e Bruce Albert. E aí, quem tiver interesse, pode pesquisar e, se tiver como, ler. E é isso. Caiapó.